Agora, olha só, a Universidade Federal do Oeste do Pará vai realizar, está oferecendo inclusive um curso de doutorado institucional em educação, resultado de uma parceria entre a UFOPA e a Universidade Federal de Campinas, a Unicamp. E as vagas, o edital com o número de vagas, os critérios deve ser divulgado nas próximas semanas. E para falar com a gente sobre esse curso de doutorado, está aqui conosco o reitor da Universidade Federal do Oeste do Pará, professor José Seixas Lourenço. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Quais são, então, qual a expectativa da UFOPA com este curso aqui na região? É muito grande, porque a universidade, apesar de jovem, 2 anos e meio, ela já está desenvolvendo 3 cursos de mestrado, um em recursos naturais da Amazônia, já com 22 teses defendidas, um outro o mestrado profissional na área da matemática, também com um conjunto de realizações significativas. Mais recentemente, um curso de recursos aquáticos continentais amazônicos, que iniciou também há pouco. Conseguimos aprovar no início do semestre o primeiro doutorado interdisciplinar Sociedade, Natureza e Desenvolvimento, ou seja, um doutorado próprio da Universidade Federal do Pará. E agora vamos oferecer um doutorado interinstitucional numa parceria com a Universidade Estadual de Campinas, que é uma das universidades de maior prestígio nacional, em especial na área da educação. Foi um entendimento que vinha já de um ano, né, e a Universidade de Campinas privilegiou a nossa universidade na oferta de 20 vagas. Na realidade, ao invés dos nossos professores se deslocarem para realizar seu doutorado em Campinas, são os professores da Unicamp que se deslocam para oferecer as disciplinas e, em seguida, no ano seguinte, os nossos professores, então, terão a oportunidade de usufruir, né, das facilidades da própria Universidade de Campinas. Então, isso é um êxito muito grande. Só para dar uma ideia a vocês, nenhuma das universidades novas criadas ao longo dos últimos 4 anos alcançou essa meta de ter 2 doutorados e 3 mestrados. Ou seja, a nossa universidade, com apenas 2 anos e meio, já atingiu aquela exigência do Conselho Nacional de Educação, que na verdade é uma exigência para todas as instituições públicas e privadas de ensino superior, que tem que ter pelo menos 3 mestrados e um doutorado até 2016, ou seja, nós já em 2012 atingimos... Já ultrapassamos essa meta e, portanto, podemos ser considerados de fato como universidade. Aquelas que não atingirem essa meta não podem usar a denominação de universidade, serão instituições de ensino superior. Então, esse é um êxito muito grande alcançado pela nossa universidade. Já que o senhor está aqui conosco, é impossível não falar da greve que está acontecendo na UFOPA, já é a 2ª greve, né, Rony, que a gente está acompanhando. Como é que estão as negociações, as reivindicações junto aos grevistas? Na verdade, a greve é de cunho nacional, né, uma negociação das categorias, tanto de professores quanto de técnicos administrativos, que vem desde o ano passado. O governo se comprometeu, né, com reposição salarial, ou seja, reivindicações são absolutamente justas e legítimas, não só por reposição salarial, como também por um plano de cargos e carreira, que também havia um compromisso do governo federal, não só do Ministério da Educação, como do Ministério do Planejamento. O governo encaminhou um projeto de lei, nós, reitores, estávamos insistindo muito junto à própria Câmara e ao Senado Federal, no sentido de agilizar o projeto de lei. Como esse processo ocorreu de uma forma muito lenta, o governo acabou tendo que emitir uma medida provisória, fazendo essa reposição salarial a partir de março. Mas, novamente, como houve uma demora muito grande nesse processo de atendimento e a discussão do plano de carreiras também correu de uma forma muito lenta, por várias razões, uma delas foi o falecimento do negociador, que era o secretário de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, do Vanir Paiva. Então, houve todo um processo de atraso que gerou essa insatisfação, né, da categoria docente, promovendo, então, essa paralisação que já atinge mais de 40 instituições de ensino superior federais. Agora, embora sendo reivindicações nacionais, há questões específicas aqui da Universidade Federal do Oeste do Pará, inclusive reclamações e denúncias dos manifestantes sobre a aquisição de terrenos supervalorizados. O que se deu a conta desses imóveis? Na realidade, essa avaliação não é feita por nós, pela universidade, é uma avaliação feita pela Caixa Econômica Federal, pela Superintendência do Patrimônio da União. Então, os terrenos foram comprados depois de uma
avaliação feita por esses órgãos oficiais e analisados, inclusive, pelo próprio Ministério da Educação. Então não tem absolutamente nenhum fundamento essas denúncias, como nós já comprovamos aos órgãos aos quais cabe realmente essa verificação. E a CGU, a Controladoria Geral da União, o próprio Tribunal de Contas da União e a Universidade está aberta absolutamente para verificar que foi absolutamente correta a compra desse terreno. Então, para quem quiser conferir, os documentos são públicos. Ah, sim, absolutamente são públicos. Aliás, agora com a lei aberta a informação, essas informações estão absolutamente disponíveis, não só para a comunidade acadêmica, como para o público em geral. Quais são os procedimentos que estão sendo encaminhados justamente para outra reivindicação específica da UFOPA, que seria a aprovação imediata do Estatuto da Universidade? Não, a aprovação não pode ser imediata, porque existe todo um procedimento, né? Quer dizer, eu realmente criei uma comissão há 2 anos atrás, em abril de 2010, uma comissão que ajudasse na elaboração dos estatutos. Esse estatuto só depois de 2 anos, por vários fatores que não dependeram da administração, dependeram realmente de desentendimentos das categorias, só agora nós recebemos a proposta de estatuto. Esse estatuto será encaminhado ao Conselho Universitário, que analisará e aprovará os estatutos e encaminhará ao Ministério da Educação, que por sua vez, depois de uma análise, encaminhará ao Conselho Nacional de Educação. Os professores, eles também falam em excesso de jornada de trabalho. Isso tem acontecido? Não, de forma alguma. Não existe excesso de jornada. Está se cumprindo aquilo que a lei define, né? Um mínimo de carga horária, quer dizer, não há absolutamente excesso. Hoje nós estamos com um corpo docente de 240 professores, temos um concurso, né? Que será realizado agora, mais 100 vagas para professores, né? Agora em junho, de modo que nós vamos para mais de 300 professores, né? Ou seja, um corpo docente qualificado, cerca de 100 doutores, os demais são mestres, e nós estamos com um alunado que vai para 7.000 alunos, sendo 3.000 aqui em Santarém e os outros nos demais municípios, né? Onde nós estamos operando, formando professores, né? do ensino fundamental e médio, de modo que nós temos um corpo docente muito bom, um corpo técnico-administrativo de mais de 200 funcionários. Então a universidade está atendendo absolutamente suas metas. Agora, professor, porque 2 anos depois ainda há algumas resistências em relação ao modelo acadêmico da UFOPA, inclusive algumas das reivindicações, algumas das manifestações contrárias na greve tem sido esse. Olha, isso é muito comum. Resistência, eu estou completando agora em setembro 40 anos de serviço público, trabalhando em Universidade Federal, né? Fui reitor da Federal do Pará de 85 a 89. Quando nós iniciamos, naquela ocasião, o processo de interiorização da universidade, houve uma resistência imensa, principalmente da Associação de Docentes, que foi contra o processo de interiorização, porque achava que a universidade ainda não estava consolidada em Belém, o que se revelou um equívoco. Então, no momento, nós passamos por uma situação muito semelhante, né? Uma interiorização a partir de Santarém, uma oferta de curso nos demais municípios, e também, digamos, um processo de uma estrutura acadêmica absolutamente nova, inovadora, está sendo aplaudida e festejada a nível nacional, está servindo de referência, inclusive, para as outras universidades que estão sendo criadas. Ou seja, nós saímos daquele mesmismo, daquela tradição, para um modelo que, inclusive, tem sido premiado. Nós ganhamos o prêmio Samuel Benchimol e Banco da Amazônia de empreendedorismo em função dessa estrutura acadêmica absolutamente inovadora. Agora, as resistências são naturais, as pessoas, de modo geral, se sentem incomodadas quando você muda aquele dia a dia, aquela rotina. Mas que o modelo é exitoso, nós não temos absolutamente nenhuma dúvida. Obrigado, então, ao reitor da Universidade Federal do Oeste do Pará, Seixas Lourenço, pela sua presença. Eu que agradeço essa oportunidade. Bom dia.